Pirando Amigo orgulhosamente apresenta... Questão UFU. Silvia era moradora da cidade de Santos, nível do mar, litoral de São Paulo, e mudou-se para uma cidade no alto da Serra da Mantiqueira, no interior de Minas Gerais. Ela continuou usando o mesmo fogão e a mesma panela comum para cozinhar as batatas. Mas percebeu que, com a mesma quantidade de água e o mesmo tempo de cozimento, as batatas passaram a ficar menos cozidas do que quando preparadas em Santos. Do ponto de vista físico, qual é o procedimento a ser adotado por Silvia para resolver seu problema? Interrompendo um pouco o seu vídeo para falar uma novidade incrível. O site Pirando Amigo está tomando forma. Aqui vai ficar muito mais fácil para você organizar seu estudo, com materiais exclusivos, simulações virtuais, resolução de exercícios, explicação de conteúdos e aprofundamentos, além de resolução de testes de várias escolas. Não perca seu tempo, oriente seus estudos pelo site pirandoamigo.com. Aguardo vocês. Obrigado, abraço. Algumas considerações sobre mudança de fase, né? Primeiro nós temos dois gráficos aqui. Um relaciona pressão com a temperatura de mudança de fase. O outro relaciona a temperatura com a quantidade de calor, nesse caso recebido. Então a gente pode observar que o elemento está no estado sólido. Sólido é esse aqui. O gráfico é da água, porque estamos falando de aquecer aquecer a batata usando água. Se fosse um gráfico de um elemento comum, essa curvinha aqui seria mudado para cá. A água é anômala, já vimos isso. O outro estado físico é o líquido, que está representado aqui. E o outro estado físico é o gasoso / vapor, que vai ser esse aqui. Então a gente pode observar que eu tenho uns intervalos aqui que eu estou num determinado patamar. Significa dizer que está ocorrendo a mudança de fase. Então eu preciso de recordar que no primeiro trecho aqui eu vou receber calor, eu vou aumentar a temperatura até atingir a temperatura de mudança de fase. Se eu receber calor e eu já estiver na temperatura de mudança de fase, eu vou apenas mudar de fase sem mudar a temperatura. Se eu não estiver na temperatura de mudança de fase, eu aumento a temperatura, porque eu estou recebendo calor, aumento a temperatura. E quando atingir a temperatura de mudança de fase, eu paro de aumentar a temperatura e ocorre a mudança de fase, que nesse caso é a fusão. E nesse caso eu estou passando por esse fronteira aqui, vamos dizer assim. Então, nesse trecho todo aqui eu tenho sólido e líquido, sem mudar de temperatura. Quando eu conseguir fazer com que todo sólido se transforme em líquido, nessa posição aqui, eu vou começar a aumentar a temperatura novamente. Então é calor sensível que aumenta a temperatura sem mudar de fase. Posteriormente, eu atinjo a temperatura de mudança de fase, então eu vou ter a ebulição. A gente pode observar que nesse caso, para atingir a ebulição, preciso de atingir uma determinada temperatura. Muito bem. Durante a ebulição, eu permaneço com essa temperatura, vou recebendo calor, permaneço com a temperatura e mudo de fase, calor latente. Depois que eu mudei totalmente de líquido para vapor, eu começo a aumentar a temperatura novamente se eu continuar a receber calor. Muito bem. Já dissemos que esse gráfico é um gráfico da água,
por causa dessa linha aqui de solidificação de fusão, mas isso não interessa. Porque nós estamos falando de ebulição. Então a gente pode observar que tanto a água como os elementos comuns, não é? Eles aumentam a temperatura de ebulição se nós aumentarmos a pressão. Por que isso? Os elementos, ao entrar em ebulição, inclusive a água, expandem. E se eu estiver aumentando a pressão sobre esse elemento, eu vou estar dificultando essa expansão, não é verdade? Então, quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura de mudança de fase, maior vai ser a temperatura de ebulição. Quando eu estava em Santos, minha pressão é 1 atm. A pressão atmosférica é devido à camada de ar acima do ponto que eu estou. Quando eu fui para Minas Gerais, eu fui para um lugar com uma altitude maior. Então consigo perceber que a coluna de ar acima do ponto que eu estou em Minas Gerais é menor. Então diminuir a pressão. Se eu diminuir a pressão, significa dizer que a temperatura que a água vai entrar em ebulição também diminuiu. Ok, então com isso a água vai ferver com a temperatura abaixo de 100 graus, que é a temperatura de ebulição no nível do mar. Consequentemente, a batata vai ficar mais dura. A solução é usar uma panela de pressão. A panela de pressão faz o quê? À medida que a água entra em ebulição dentro da panela de pressão, eu vou aumentando a pressão em cima da água. Se eu aumento a pressão, eu também aumento a temperatura de ebulição. É isso. A panela de pressão nada mais é que um dispositivo que propicia a água a entrar em ebulição a uma temperatura mais elevada que ela entraria na região em condições normais. Ok? Se eu aumentar a vazão do gás, eu vou fornecer mais calor. E aí eu vou fazer com que a água atinja a temperatura de ebulição mais rápido. Mas não vai resolver a questão. A água vai começar a ferver mais rápido, mas vai continuar a ferver uma temperatura abaixo da de Santos. Passaram a usar uma panela de pressão, pois a água nessa condição entrará em ebulição a temperatura mais alta. Correto? Alternativa B. Colocar mais água na panela, isso aumentará a capacidade térmica do conjunto. É verdade, se eu colocar mais água, eu aumento a capacidade térmica. Capacidade térmica é massa vezes calor específico. Mas isso não vai resolver o problema, porque eu preciso é de aumentar a temperatura de ebulição da água. Acrescentar sal de cozinha na água, pois isso reduzirá a temperatura de ebulição. Se eu coloco sal de cozinha na água, eu vou diminuir a pressão do vapor da água e vou aumentar a temperatura de ebulição. Só que aqui está falando que eu vou reduzir a temperatura de ebulição, então é falso. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.